Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para a gente desvendar ou falar a respeito de um sentimento que essa pessoa não consegue soltar em relação a você, alguma coisa que ela não consegue superar. Então pode sair apenas uma informação ou saírem várias informações aqui, tá? O importante é que é uma leitura coletiva, você precisa adaptar as informações que saem aqui ao seu caso, à sua interação com essa pessoa, tá? Nós temos duas opções, a primeira é o diamante azul e a segunda é a pirâmide amarela. Então mentalize essa pessoa, eu também vou me concentrar para conseguir as informações para você. Gratidão. Vamos ao primeiro grupo. Consulentes 1, sentimento insuperável dessa pessoa em relação a você ou em relação a essa situação. Consulentes 1, sentimento insuperável dessa pessoa em relação a você. Consulente 1. O sol é um sentimento forte, né? E um sentimento, assim, de felicidade muito grande, né? Felicidade de estar perto, felicidade de estar junto, de estar fazendo planos um com o outro, né? Aquela sensação que essa pessoa tinha de que você traz brilho para a vida dela, traz energia, traz a palavra positiva, né? Então, onde você chega, você traz alegria, você traz uma energia positiva para o lugar. Se era uma pessoa, né, que de repente estava passando por problemas, estar com você para ela era recarregar as baterias, né? Então, ela tinha, ou ainda tem, ou tem neste momento, né? Um sentimento de que talvez, não sei se ela está se envolvendo com outras pessoas, mas assim, se ela estiver vivendo novas experiências, é como se ela não vivesse o mesmo nível de felicidade com essas novas experiências do que ela vivia com você. Ela era mais feliz com você, tá? Aquela coisa das duas pessoas que podem estar em qualquer lugar, que estão sempre se divertindo, estão sempre sorrindo, né? É bom estar junto, fazendo qualquer coisa, né? Essa carta aqui traz muito essa felicidade de estar junto. O Cavaleiro de Copas. Aquele sentimento de entrega afetiva, né? Mesmo que não fosse uma entrega afetiva profunda, né? Porque o Cavaleiro de Copas traz um pouco dessa coisa meio em movimento, né? Então não é uma coisa fixa, não é aquele amor fixo, mas sempre que estava junto era muito bom e o emocional dos dois ficava preenchido, né? Mas pode ser que de alguma forma essa pessoa tenha a sensação de que o ego de alguém aqui pode ter atrapalhado o aprofundamento desse sentimento. Então, o sentimento ele ficou mais raso do que ele deveria ter ficado, quer dizer, tinha potencial para se aprofundar mais, tamanha felicidade que era de estar junto,
mas talvez isso tenha ficado no nível mediano ou no nível bem superficial em relação a vocês, né? Por isso que eu falo que sai o cavaleiro, eu fico com a sensação de que essa pessoa tá vivendo a vida dela, né? Ela tá vivendo novas experiências, conhecendo novas pessoas, né? Porém, assim, são novidades superficiais e que nem trazem tanta felicidade quanto ela tinha com você, né? Ah, é legal, mas antes eu era mais feliz do que eu sou agora, tá? Então, superficial que não traz tanta felicidade. O 5 de espadas. Pois é, botou tudo a perder aqui. Aqui eu sinto que essa pessoa, ela com o ego dela, né? 3 de copas. Essa pessoa, é o que eu falei, faltou aprofundar isso daqui, tá? Então, assim, era bom demais o que vocês tinham na presença um do outro ou que vocês estavam nutrindo nessa interação. Era bom pra caramba. E essa pessoa, de alguma forma, né, como sai o cavaleiro aqui, ela não se aprofundou nesse sentimento, né? Ou ela manteve a solteirice dela, ela quis manter casual. Desculpa, gente, mensagem da operadora. Eu esqueci de botar em modo avião. Vai ficar complicado torcer para não cair outras vezes, porque eu não vou mexer na câmera agora. Então, como eu estava falando, antes de perceber que a câmera tinha caído, essa pessoa, ela eu acho que por ego, tá? Porque não era o momento dela, porque ela não estava afim, né? Ou porque, de alguma forma, havia uma competitividade de ego entre vocês, você, de repente, uma pessoa com poder pessoal muito elevado, essa pessoa talvez não estivesse muito acostumada com isso, né? Porque aqui sai a carta da vitória sem honra, né? Onde os perdedores saem derrotados e humilhados, né? De alguma forma. Então, assim, me parece muito essa postura da pessoa querer se sobrepor a você por algum motivo, né? Então, mesmo sendo tudo maravilhoso, feliz, com grande potencial, é como se essa pessoa tivesse colocado o ego dela para competir com o seu por algum motivo. Não sei se você tem mais grana, se você é mais estabilizado, se você é mais bonito, se você é mais interessante, né? E de alguma forma o ego dela não soube lidar com o seu poder pessoal. Pode ser qualquer tipo de poder pessoal. Você pode ser uma pessoa super resolvida e de repente essa pessoa não está habituada a isso, né? Então, de alguma forma, ela quis se colocar superior a você, ela quis se sobrepor e o ego dela é que estava mandando ela fazer isso de forma a ela não se aprofundar na interação de vocês. Aqui, se vocês tinham uma relação, ela inseriu terceiros elementos aqui nessa situação. Se vocês não tinham nada sério, ela não se aprofundou na situação de vocês para continuar a farrista, né? Livre, fazendo o que queria, né? Conhecendo quem quisesse. Às vezes nem tinha uma pessoa específica, mas era a farra, a festa, a liberdade total de se fazer o que quer, conhecer novidades, né? Então aqui houve uma superficialidade que colocou tudo a perder, né? E aqui são duas cartas. O 3 de copas, ele fala principalmente de celebração. Se você olhar para a imagem, você vê que elas estão comemorando alguma coisa, elas estão se divertindo, elas estão celebrando. E a carta do sol fala da felicidade plena e absoluta, é um sim absoluto, tá? Então, assim, acabou a felicidade, acabou a celebração, uma vez que essa pessoa não quis se aprofundar na situação de vocês por ego. Tinha alguma coisa na interação de vocês que incomodava o ego dessa pessoa, tá? E isso, de alguma forma, foi uma coisa que ela permitiu se sobrepor à felicidade de estar junto. Então, eu repito para você, se essa pessoa está conhecendo outras pessoas, se ela está vivendo novidades, essas novidades não são tão interessantes nem tão alegres,
né? Nem causam tanta felicidade nela, satisfação nela, quanto ela tinha quando estava com você. Então, aqui tem um sentimento de perda, de derrota nessa situação para o próprio ego. Ela tem um sentimento de que ela, com o ego dela competitivo, estragou a situação de vocês, estragou aquele momento alegre que vocês tinham entre vocês, tá? Então, assim, deve ser realmente insuperável isso, né? Você sentir que você teve uma extrema felicidade na sua mão e você jogou isso fora porque você, por algum motivo, você não quis se aprofundar num sentimento bom e profundo e bacana que estava se desenrolando ali, né? Para algumas pessoas até foi só o fato de você cobrar algo mais profundo já mexeu com o ego dessa pessoa, né? Eu vou fazer o que eu quero, não o que você quer que eu faça, né? Então, dependendo do nível de temperamento dessa pessoa aqui, ela colocou o ego dela para competir com você, com o seu poder pessoal, com a sua forma de agir. Se você é uma pessoa muito interessante, com o seu magnetismo, talvez com o seu desenvolvimento de vida, aí você tem que adaptar a sua situação. Tinha alguma coisa ou no seu comportamento, ou na sua vida concreta, material, que incomodava essa pessoa, que fazia com que ela tivesse um olhar competitivo com relação a você, o ego dela, né? Então ela deixou que o ego dela mandasse no coração dela aqui. Porque aqui me passa muito a coisa do sair por cima. Eu vou vencer humilhando, né? Então, se você cobrou uma atitude dessa pessoa, essa pessoa fez questão de não fazer o que você estava pedindo, só para mostrar quem mandava, né? Coisas desse tipo, só para mostrar para você que ela não está aqui para fazer o que você quer. Então, o sentimento que ela não supera é essa atitude egóica que ela teve, que destrói um extremo potencial de felicidade entre vocês, né? Quer dizer, podia ter aprofundado um pouco mais a interação, podia ter aprofundado um pouco mais o sentimento. Se vocês tinham uma relação, ela jogou fora o que vocês tinham por ego, né? Aqui ela pode ter inserido terceiras pessoas. Aqui também fala de traição, né? De você ser desleal, você ganhar de forma desleal, tripudiar, né? Não ser honrado de alguma forma. Então, assim, para quem estava junto, essa pessoa teve atitudes com você que estragaram totalmente a felicidade de vocês. É aquela coisa, foi murchando a relação por causa de ego, né? Mostrando-se, de repente, excessivamente charmosa para novas opções, ou excessivamente casual, tá? Ou ciscando em outros lugares, de forma a você perder a confiança. Então, o que foi estragado aqui? Qual o sentimento de perda? De um 2 de copas. Então, quando eu falo para você que essa pessoa sentiu uma extrema felicidade de estar com você, sai o 2 de copas logo embaixo, que é o par perfeito, é o encontro de almas, né? São aquelas pessoas que estão predestinadas a ficarem juntas. Por quê? Porque elas combinam. E me passa um pouco isso, aquela coisa da pessoa até estar conhecendo pessoas legais e vivendo novas experiências com pessoas até de valor, até legais, mas não são você. Porque com você tinha, né, combinava. É legal? É legal, são pessoas bacanas, mas com você era uma combinação perfeita, de repente de gostos, de jeito de ser, dos lugares que gostava de frequentar, né, o jeito de pensar em uma série de coisas. Então era uma felicidade que vinha dessa sensação de que vocês combinavam muito, além de se gostar, né? Então é um 3 de copas que vem para atrapalhar um 2 de copas. Então, há inserção de uma terceira energia aqui. Pode ser de amiguinho, pode ser de família, pode ser qualquer tipo de energia que tenha atrapalhado, tá? Mas era um 2 de copas de celebração, era um 2 de copas feliz, tá? Que foi estragado por ego. Aqui, o ego foi que estragou essa situação aqui de vocês, tá?
Eu não sei por que exatamente essa pessoa leva tudo a perder, tá? Então, tem um movimento dela para a derrota, tá? Um cavaleiro e a derrota em seguida. Então, ela age no sentido de derrotar a situação, tá? Talvez ela na hora ela tivesse tão tomada pelo orgulho dela ou pelo ego dela que ela não teve a percepção de que ela estava estragando um 2 de copas, né? Tem pessoas que são assim, tem pessoas que encontram 2 de copas e acham que tem sempre alguma coisa melhor mais para frente. Estão sempre olhando adiante. E aí o que vem adiante não é tão bom quanto o que perdeu. Ah, eu era feliz e não sabia. Que é isso que me passa, tá? Então, o sentimento aqui que não se supera é a percepção de que se era feliz e não sabia, ou se era feliz e não se deu valor, porque é uma pessoa que tem um ego competitivo aqui, tá? Então, ela preferiu competir com você de alguma forma, tá? Atrapalhando a interação de vocês, e agora ela não sente a mesma felicidade que ela sentia antes, por ação dela. É isso que ela não supera. Uma só. O 2 de paus, muitas pessoas aqui não teve assim uma traição, teve uma indecisão. E tá aqui o personagem com o mundo na mão, quer dizer, qual a decisão que eu vou tomar que é melhor para mim? Para eu ter o mundo na mão, quer dizer, eu ser o dono do mundo. Tinha até uma novela com esse nome, né? Então, assim, para eu ser o dono do mundo ou a dona do mundo, né? Quer dizer, eu ter todo o domínio de toda a felicidade, de tudo que acontece na minha vida, qual o caminho que eu escolho para isso, né? Então havia um pensamento dessa pessoa muito voltado para ela mesma, tá embaixo do cavaleiro de copas. Era uma pessoa até que lhe tratava bem, uma pessoa até carinhosa, até procurava, né, com excessos de charme, excessos de carinho para estar com você, tá? Mas aqui essa pessoa ficou parada, ela não agiu na direção de botar esse 2 de copas em prática. Tudo que ele precisava ser vivido, porque isso aqui é muito superficial para tamanho sentimento. E de alguma forma tem um ego no caminho, tá? Então essa pessoa, para lidar com a situação de vocês, ela tinha 2 caminhos. O ego, que estava querendo mandar na situação, que eu acho que foi quem venceu, né, a princípio, e o segundo caminho era ela se deixar levar pelo sentimento dela, ela ir pelo emocional dela, né, que eu acho que foi o caminho que ela não escolheu, tá? Aqui, ela, de alguma forma, ela sentiu uma necessidade de se colocar numa posição de prioridade nessa situação, de se priorizar, de fazer aquilo que ela queria, tá? Eu não sei se houve cobrança, eu não sei se de alguma forma você encostou essa pessoa contra a parede, falando coisas ou querendo coisas, né? E ela se sentiu de alguma forma pressionada e não quis ceder só para não fazer o que você queria, tá? Que você tem que adaptar a sua situação. Mas aqui houve uma paradez de posicionamento porque ela estava pensando o que era melhor para ela e não o que era melhor pro casal, tá? Então, realmente fica difícil, né? Você ser egoísta. Quando você está vivendo uma vida de casal, não dá certo, tá? 5 de copas. Então, aqui sai a carta do arrependimento. O que ela se arrepende? De ter... São várias coisas. Ela se arrepende de ter tido a vontade de passar por cima de você, por algum motivo. Ela se arrepende de ter sido desleal por alguns casos. Ela se arrepende de ter se colocado numa posição em que ela queria estar superior a você na situação e de alguma forma isso pode até ter te humilhado ou te magoado de alguma forma. Independente do que seja, o grande arrependimento dela aqui é que ações dela derrotaram a situação de vocês. Então ela tem plena consciência, repito, de que foram ações dela que levaram a uma perda,
que levaram a uma finalização, levaram a uma perda da felicidade do casal, tá? Então, a felicidade do amor, a felicidade da interação. Ela se arrepende, é isso que ela não supera, né? O fato de que ela deixou o ego dela mandar no coração dela no momento em que ela, de alguma forma, ela sentiu que ela tinha que se colocar sobre você, se sobrepor, se colocar por cima, né? Querer se fazer de mais importante ou de mais resolvida, alguma coisa desse tipo aqui aconteceu. Né? Para algumas pessoas aqui, o Ás de Paus, para algumas pessoas aqui, em casos muito específicos, essa pessoa literalmente te humilhou, né? Passando na sua frente com uma outra pessoa, ela postou em rede social que ela estava super feliz com outra alguém intencionalmente para te magoar. Ou ela fazia coisas para gerar ciúme em você. Isso desestabilizou totalmente o sentimento de vocês, né? Então, assim, ela teve atitudes egóicas para resolver coisas da interação, tá? Talvez ela quisesse ser muito casual desde o início, você queria profundidade. Aí ela começou a mostrar outras pessoas para você, do tipo, olha, é isso aqui que eu quero, né? Eu não quero ter nada sério com ninguém. Então, assim, você tá vendo? Eu tenho outras pessoas. Isso, de alguma forma, pode ter te magoado muito, né? Você pode ter se sentido magoado, humilhado, derrotado dessa forma, né? Até traído, dependendo de em que pé vocês estavam, né? Então, essa pessoa, ela tem consciência disso, né? Ela tem consciência de que muitas coisas que ela fez que geraram farrinha num determinado momento e sofrimento e tristeza em outro momento foram coisas feitas sem pensar, tá? Foram feitas no calor do momento. Ah, eu vou fazer isso aqui porque eu quero me sobrepor, eu quero mostrar quem manda, eu quero mostrar que eu tô no controle, eu quero mostrar que eu só faço o que eu quero, ou o que eu faço que é melhor para mim. Então, eu vou agir de forma egóica, vou fazer só o que eu quero e vou mostrar para o consulente 1 que eu mando na minha própria vida. Eu não tenho que ser pressionado a fazer aquilo que eu não quero, por exemplo, tá? Aqui, independente do que aconteceu entre vocês, a gente tem dois momentos. A gente tem um momento em que essa pessoa estraga a situação de vocês, que é uma situação de extrema profundidade, tá? Por conta de ego, por algum motivo, ela colocou o ego dela superior ao que ela sentia, que era profundo e feliz, tá? E ainda tinha faísca, tinha fogo, tinha tudo, tá? E a gente tem um segundo tempo dessa história, em que é o tempo em que ela se arrepende. Então, o que ela não supera? Ela não supera o fato de que ações dela levaram à derrota dessa situação. A derrota, então, ela é menos feliz do que ela era, né? Ela jogou fora, derrotou um 2 de copas. Ela derrotou uma carta do sol de extrema felicidade, extremo magnetismo entre vocês, tá? Essa pessoa ainda é apaixonada por você, ainda cruza com Ás de Paus, tá? Então aqui ainda há muita paixão. Essa pessoa não esqueceu, essa pessoa ela talvez ache que você não queira mais por causa das atitudes dela, tá? Mas aqui não há um esquecimento da pessoa que você é ou da interação que vocês tiveram. Então aqui o que ela não supera, né, é o sentimento que ela tem de que ela permitiu que o ego dela mandasse no coração dela e estragasse as coisas, tá? Então essa foi a primeira leitura, vamos para a segunda. Vamos para o 2, pirâmide amarela, uma das minhas favoritas. Consulente 2, sentimento insuperável dessa pessoa em relação ao consulente 2. Ou a situação com consulente 2. Consulente 2.
sentimento insuperável. Um 10 de copas. Aqui, ou vocês já tiveram um relacionamento sério, né? Inclusive com desdobramentos disso, muito amor, crianças, família, momentos maravilhosos juntos, ou havia uma projeção disso acontecer. Começa com 10 de copas. Então, que sentimento que essa pessoa não supera? Esse amor é insuperável, tá? Essa pessoa pode casar 20 vezes, não vai ser o mesmo nível de amor que essa pessoa tinha com você. Ou que ela enxergava futuramente para vocês dois. Ah, estava muito no início. Para ela, essa pessoa já estava gostando muito, já estava fazendo projeções, tá? O julgamento. Então, assim, se vocês estavam começando alguma coisa ou ainda não tinham 10 copas, ela julgava que era um grande potencial para isso, né? É o que eu falei. Ela tinha uma projeção de que seria feliz com você, tá? Então, é aquela coisa do... será que a gente vai conseguir seguir em frente, né? E ser feliz? Essa pessoa julgava que sim. Né? Se vocês voltaram para a vida um do outro, ela julgava que vocês teriam uma outra chance com felicidade. Se vocês estão separados, ela julga, por exemplo, que vocês têm um potencial de tentar de novo e isso dar certo. Inclusive, ela tem intenção de voltar, tá? Intenção. Aqui eu vejo muita gente separada, porque é como se tivesse, sim, a lembrança do 10 de copas. Então, acabou, separou, e essa pessoa parece estar à distância, relembrando memórias do que foi, ou relembrando os planos que vocês faziam, tá? Então, parece que ela está agora meio que no processo de pagar os pecados, né? 2 de paus, parado, indeciso. Aqui, se está pensando em procurar, ainda não tomou essa decisão, né? Então, pense em procurar, pense em retornar, pense em retomar o 10 de copas, mas ainda não sabe como fazer isso, não sabe se deve, está parado. Está parado pensando. Por causa disso aqui, rainha de espadas. A pessoa não sabe se você ainda quer, tá? Então, a gente sai aqui, ó. A gente sai de um 10 de copas, onde a gente tem uma personagem feminina aqui extremamente afetuosa, com filhos, né? Aquela coisa do amorzinho, só falta da boquinha, da comidinha na boquinha do namorado ou do marido. Para essa dureza aqui que se apresenta logo em seguida, tá? Então, essa pessoa hoje, ela quer voltar para sua vida, ela adoraria sair da tumba e ressuscitar na sua vida. Quando você menos esperasse, ela adoraria aparecer na porta da sua casa, dizer que sente falta do que vocês tinham, tá? Que hoje ela pretende se movimentar um pouco mais, ela era meio lerda, meio indecisa, né? Mas que ela não sabe se você quer. Por que ela tá parada? Porque de alguma forma você não é mais a doçura que você era antes. Agora você está numa posição de proteger o seu coração. Você entregou muito, essa pessoa não entregou tanto, porque ela ficou parada, ela não agiu tanto quanto você agiu. Você precisava de mais entrega, de repente mais demonstração de solidez, afeto, seja lá o que for. E agora você perdeu a confiança, me passa um pouco isso, tá? Um sentimento de perda de confiança nesse amor. Então, para algumas pessoas, você acha que foi tudo coisa da sua cabeça, você está extremamente racional. Então, assim, sempre que você pensa na sua situação com essa pessoa, você pensa assim, isso tudo foi tudo coisa da minha cabeça, aquele amor nunca existiu, essa pessoa nunca me amou. Essa pessoa nunca planejou nada comigo, era tudo da boca para fora. Você está
o mais frio que você consegue ser para pensar nessa situação. E essa é a sensação que essa pessoa tem. Eu não sei se isso é real, mas ela tem a sensação de que você perdeu a confiança nesse sentimento. De repente, extrapolando, ela talvez ache que você nem goste mais dela. Ou se você ainda gostar dela, você não sabe se ainda quer. A carta da dúvida, do seu lado também. Né? Muitas vezes a gente toma a decisão de tirar da nossa vida uma pessoa que a gente ama porque a gente não vê caminhos para aquilo dali, independente do sentimento. É isso que me passa aqui. Você, na cabeça dessa pessoa, você gosta dela, mas você não confia mais na concretização desse amor. Esse amor ficou muito parado. Você julga que não é mais possível, você julga que é difícil de acontecer, você julga que essa pessoa não se movimenta e não se dedica para que esse 10 copas aconteça. Fica só na promessa, fica só na ilusão, fica só no blá blá blá. Você quer a verdade, você quer a verdade concreta na sua vida. Você não aceita mais ilusão, você não aceita mais embromação. Para essa pessoa, em alguns casos, ela acha que você não quer mais, independente do que você sinta. Você não quer mais ela. Para outras pessoas, ela acha que você ainda a ama, porém você tem dúvidas se ela vale a pena, ou se ela é de confiança, ou se vale a pena você dar outra chance, se vale a pena investir num amor que de repente você não vê caminhos para acontecer. Você tem uma série de dúvidas aqui e que tudo isso, no final das contas, gera uma consequência, que é a sua frieza em relação a ele ou a ela, tá? Então, essa pessoa, ela tem um sentimento, a princípio, né, a gente vai tirar o resto das cartas, ela tem um sentimento insuperável inicial de que ela transformou você numa rainha de espadas. Então, por exemplo, se você antes era um amorzinho, cheia de planos, cheia de amor com essa pessoa, e hoje você mal olha na cara dela, ou mal se direciona a ela, né? Ou trata com educação, porém com distanciamento, a culpa é dela. A carta do julgamento. Ela julga que foi ela que, de alguma forma, ou por paradez, ou falta de iniciativa, falta de dedicação, falta de decisão, ela gerou uma rainha de espadas em você que não existia antes. Então, isso para ela é insuperável, né? O fato dela ter a sensação de que ela tem culpa na modificação do seu comportamento e da sua forma de enxergar a situação de vocês hoje. Nem todos aqui acreditam que você não gosta mais. A grande maioria acha que você ainda gosta, mas que você tem dúvidas a respeito de confiar nesse 10 copas. Será que isso um dia vai acontecer? Será que o outro realmente gosta de mim? Eu estou gostando sozinho, né? Então você tem dúvidas. E que, de alguma forma, você quer as coisas transparentes, você quer a verdade, você quer a honestidade. Então, você está num momento em que você está mais racional e menos emocional. E ela julga que é culpa dela isso. Essa sua transformação veio da falta de atitude dele ou dela anterior, tá? Talvez um pouco impaciente, repelindo um pouco a pessoa. A carta da lua. Então, você hoje, você acha que foi ilusão da sua parte. Você acha que você foi enganado. Então, a rainha de espadas iludida, né? A rainha de espadas que se iludiu. Que viu, ficou enxergando coisa no escuro, achando que era uma coisa e na verdade era outra. Essa sensação que você tem. Você enxergou um grande amor que não existiu. Você enxergou uma grande entrega dessa pessoa que ela não concretizou.
Você enxergou uma volta que ela não fez até agora, porque ela é uma pessoa difícil de se posicionar. E aqui você não aceita mais obscuridade, não dá mais para aceitar. Você quer transparência, você quer objetividade, você quer ação, atitude, honestidade, verdade. Não cabe mais a carta da lua. E na verdade, essa pessoa tem uma sensação, né? O sentimento insuperável dessa pessoa em relação a você é o mal que ela lhe fez. Quer dizer, o fato dessa interação parada que ela promoveu a vocês, né, sem decisões, sem atitudes, né, gerou em você uma pessoa desconfiada, uma pessoa distante, uma pessoa fria, talvez impaciente, com algumas diferenças, depende do momento em que você está. E para outras pessoas, essa pessoa enxerga que você parou de acreditar no amor, que você chegou a ficar quase em depressão, que você ficou extremamente tristonho e melancólico por causa de atitudes dessa pessoa, principalmente com o fato de você meio que cair na real de que você podia estar se iludindo sobre esse amor. Então essa pessoa, ela sente que lhe causou todo esse mal, quer dizer, não foi só uma mudança de uma pessoa afetuosa para uma pessoa fria, é muito além disso, é muito além, tá? É uma pessoa que ficou sequelada por causa dessa interação, sofreu muito, pode ter ficado recluso em casa, pode ter evitado ou pode estar evitando de conhecer novas pessoas, porque está extremamente desconfiado do ser humano de uma forma geral. Para algumas pessoas ficou tristonho em nível profundo, teve que procurar ajuda espiritual, ajuda terapêutica para sair disso, sair dessa sombra. Então, para algumas pessoas você enfrentou o seu lado sombra nessa situação com muita gravidade, precisando de cura para isso, né? Essa pessoa despertou seus medos, medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, uma série de coisas que você tinha dentro de você, né? E o principal aqui, para a grande maioria, você acha que se iludiu sobre esse sentimento, que essa pessoa nunca amou você, que foi coisa da sua cabeça, que a culpa é sua, tá? Eu vejo muita gente escrevendo isso nos comentários, a culpa é minha, né? Fui eu que enxerguei coisa que não existia. Existia, começa com 10 de copas. O fato dessa pessoa não ter investido ou não ter valorizado não significa que não existia. Então, não era coisa da sua cabeça, tá? Então, essa pessoa, ela tem um sentimento dela que ela não supera, que o principal aqui foi no que ela causou em você, na pessoa que você se tornou depois de interagir com ela. Você era uma pessoa antes, e aí você passou por um processo de modificação da pessoa que você é, inclusive, frieza, se tornar mais confiado, menos carinhoso para alguns casos, mais distante, mais recluso em casa, mais tristonho, né? Então, de repente, uma longa caminhada de um processo de cura emocional muito forte que você pode ter passado para superar aquilo que você acreditou que era uma ilusão de 10 de copas com essa pessoa, tá? Essa pessoa, ela é como se ela não se perdoasse, tá? Por ter feito mal a você. Tá aqui, ela não se perdoa. O 10 de pau sai a sobrecarga, a exaustão de estar carregando esse peso embaixo do julgamento. Então, o fato dela se julgar culpada da sua mudança, caminha com ela diariamente. Todo dia, o tempo todo, ela carrega essa mochila. É uma mochila da culpa, uma mochila da culpa emocional por ter mexido com o seu emocional de alguma forma. Para algumas pessoas, se ela te iludiu realmente, ela tem total consciência do que fez. Aí você pensa assim, essa pessoa é uma pessoa ruim, fez de maldade, né?
me fez mal e não tá nem aí. Engano seu, tá? Um sentimento insuperável para ela aqui na situação de vocês, insuperável, que ela carrega nas costas dela essa mochila de culpa 24 horas por dia. É o fato dela julgar que fez mal a você e que esse mal que ela lhe fez lhe alterou quanto pessoa. Quer dizer, foi uma coisa muito grave, tá? Emocionalmente muito grave. Ela pode até fingir que ela não tá nem aí, mas a sobrecarga tá aqui, tá? Então essa culpa são essas estacas aqui, que ela carrega nas costas constantemente. Constantemente. Ah, não, eu vou esquecer, eu não vou nunca mais lembrar que eu fiz mal pro consulente 2. Lembra todo dia, o tempo todo, tá? De repente aprende, né? A não fazer mal pro outro, não iludir o outro. Aqui tem a carta do afastamento, 6 de espadas. Eu não sei se vocês tinham algum problema na interação de vocês, que essa pessoa é como se ela assumisse uma posição de sair da interação de vocês para ir para algo mais tranquilo. E algo mais tranquilo pode ser ficar sozinho, tá? Então, ela não quis investir, ela ficou parada nessa situação. Talvez realmente para algumas pessoas tenha iludido você não com relação ao sentimento, mas tenha iludido você com relação às ações dela. De repente ela dizia que ia fazer e não estava intencionada a fazer, de repente ela dizia que ia resolver e não estava tão certa de como resolver, tá? Aqui, a paradez dela levou a um afastamento. Para algumas pessoas, ela mesma se afastou de você. Vocês estavam vivendo algo maravilhoso, iniciando algo maravilhoso, e do nada essa pessoa vai embora. Ela acha que está dando muito trabalho e se afasta de alguma forma. Não consegue se posicionar, não consegue tomar uma decisão e se afasta. Mentalmente falando, quer dizer, ela tomou uma decisão mental de se afastar. De alguma forma, foi melhor para ela sim. Né? Foi uma decisão que leva ela a ter mais tranquilidade. Então, se você cobrava muito dela algo mais profundo, ela já não estava mais querendo ouvir cobrança. Então, ela se afasta de você para acabar com as cobranças, tá? Só que esse afastamento gera um resultado emocional em você gravíssimo aqui. Gravíssimo, tá? A ponto de algumas pessoas aqui pararem de acreditar no amor. De que o amor não existe. Ou pararem de acreditar no caminho afetivo, tá? Então, de alguma forma aqui, o afastamento ou a forma que essa pessoa se afastou, para algumas pessoas se afastou sem muita explicação, né? Então, a forma que ela fez para se afastar de você te gerou uma consequência emocional muito forte, né? Pode não ter sido tão respeitosa, né? Pode não ter sido assim, né, com a explicação transparente que você gostaria de receber, porque sai a carta da lua, né? Então a pessoa sumiu, a pessoa foi se esquivando, a pessoa foi parando de responder, quando você viu não respondia mais, né? Então ela pode ter saído da situação sem diálogo. Então você ficou sem entender o que aconteceu, a carta da lua, você ficou no escuro, você ficou sem entender nada, né? E daí vem a sensação da ilusão. Tá? Então aqui, se você não está fazendo seu processo de cura, está na hora de começar, porque a situação aqui está tendendo para ficar com uma questão emocional mais grave, tá? Não deixa isso aprofundar. A lua com a sobrecarga, tá? Isso aqui também serve para você. Então cuidado, porque o que essa pessoa fez para a interação de vocês também está constantemente com você. Também é uma mochila que você carrega emocional em você. Então, se você está fazendo o processo de cura, persista. Se você ainda não começou, está na hora de começar, porque isso aqui não é legal, tá?
Cavaleiro de Ouros. Aqui, essa pessoa, o que eu falei, se demorou demais para agir, se demorou demais para lhe oferecer a solidez que você queria, tá? Mas não pense, para a grande maioria aqui, que essa pessoa não dava valor a você, essa pessoa dava valor a você, só que a forma dela de demonstrar não era na mesma velocidade que a sua. Então, ela não tinha intenção de ter algo mais sólido no momento em que vocês estavam vivenciando isso. Por isso, houve um afastamento por parte dela. Mas eu percebo que houve um afastamento sem muita explicação, por causa da carta da Lua. Então, ela não supera o fato, também, né? Isso está dentro do que ela causou a você, dela ter se afastado, sem ter tido uma conversa concreta com você, sem ter explicado por que ela estava fazendo isso, por que ela não queria, de repente, manter um 10 de copas ou planejar um 10 de copas naquele momento, que não era o momento dela. Então, faltou ela valorizar a pessoa que você foi para ela validar a pessoa que você, ela dizer para você que você tem muito valor. Né? Então aqui me passa uma sensação de que quando essa pessoa desiste do 10 de copas de vocês e se afasta, você se sente desvalorizado naquilo que você entregou. Então mexe com a autoestima, mexe com o automerecimento, né? Mexe com o poder pessoal. Então isso precisa ser trabalhado por você com uma certa urgência, porque essa pessoa vê o seu valor. Ela só não lhe ofereceu ele. Então, aqui o grande sentimento que essa pessoa não supera foram que as atitudes que ela teve com você, até na forma de se afastar ou na forma de não investir no 10 de copas que vocês tinham como potencial, geraram em você um resultado emocional muito grave, tá? Que ela julga que é totalmente culpa dela. Então, se você ficou mal, se você ficou deprimido, se você ficou trancado em casa, se você ficou com dificuldade de conhecer novas pessoas, você pode estar começando agora, né? Tem um cavaleiro de ouros. Você pode agora, depois de muito tempo, estar começando a querer conhecer pessoas muito devagar também, né? Pisando em ovos, né? Testando o terreno, muito lentamente. Quer dizer, você voltar a seguir com a sua vida pode ter demorado muito. Tudo isso foi resultado de ações dela com você. E para muitas pessoas, você se sentiu desvalorizado e desiludido. Você sentiu que você foi iludido nessa situação, que essa pessoa acabou não investindo. Então ela sente uma culpa, aqui tem uma culpa, um peso constante que ela julga, né? Que a culpa é dela por você ter passado por tudo isso. Ela julga que a culpa é dela e ela carrega essa mochila da culpa todos os dias, 24 horas por dia. É um sentimento insuperável para ela. Por quê? Porque na cabeça dela, você não merecia. Está vendo a moeda na mão dele? Você tinha muito valor. Então essa pessoa te considerava, você era uma pessoa, né, importante, você era uma pessoa, aquela coisa de você é uma moeda. Então a pessoa que tiver você na própria vida vai ser uma pessoa de sorte, tá? Talvez essa pessoa não tivesse maturidade, não tivesse no momento de investir num 10 de copas com você, o que não significa que ela nunca enxergasse o seu valor. Mas a forma que ela agiu com você passou isso para você. Você se sentiu desvalorizado e se sentiu iludido por ter feito planos com essa pessoa. E essa pessoa se culpa e carrega essa culpa constantemente por ter feito mal a você, que é uma pessoa que ela acredita que não merecia sofrer como sofreu, tá? Então aqui tem um distanciamento, inclusive, que eu vejo de uma forma negativa. Ela se culpa até pela forma que ela se distanciou, né?
Talvez foi se esquivando, foi sumindo. Quando você viu, você estava bloqueado, né? Aquela coisa sem explicação, nas sombras, no escuro, ou não respondia. Quando você viu, não era mais nada daquilo, tá? Aqui tem muita culpa por isso, tá bom? Então essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.